Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado, e nesse vídeo falarei sobre o projeto de lei do Senado 222 de 2018, do senador Roberto Requião, que tem por fundamento, dentre outros, porque foi apresentado em conjunto com outras medidas, aumentar a alíquota do imposto de renda para quem ganha mais de 50 mil e tributação nos lucros distribuídos das empresas, ou seja, tributação no lucro das empresas que são distribuídas às pessoas físicas. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, recentemente, o senador Roberto Requião apresentou um projeto de lei meio que disfarçado, porque ele mexe na questão de algumas atualizações, principalmente na atualização da tabela do imposto de renda, lá em alguns parâmetros com relação à parcela de algumas situações que não vinha sendo atualizada, mas no bojo, ali meio que de lado, meio que escondido, uma mudança com a criação de uma alíquota para quem ganha mais de 50 mil, uma alíquota maior para quem ganha mais de 50 mil e também a tributação nos lucros distribuídos das empresas para as pessoas físicas. Nós vemos que o governo, principalmente o Poder Legislativo, eles não estão preocupados em resolver a situação. E por quê? Ora, se a população e as empresas já sofrem com a crise, sofrem com essa pesada tributação que não tem nos outros países, e isso também inviabiliza o nosso custo tanto de produção, inviabiliza a nossa vida de uma maneira geral, como a gente vai criar uma lei, enviar um projeto de lei que visa aumentar uma tabela, corrigir uma tabela, aumentando uma alíquota, criando uma alíquota maior para aquelas pessoas que já estão com tributação pesada. A tabela atual, ela tem várias alíquotas, começando com 7,5, 15, 22,5 e 27,5, então são alíquotas pesadas. Além disso, a gente paga imposto em quase tudo e também as alíquotas dos impostos são muito altas. Então, essa não é a maneira de resolver. As empresas pagam muito imposto e a grande maioria delas sobre o faturamento, sobre a receita. E aí, quando sobra uma pequena parte, que é a parte que vai ser distribuída às pessoas físicas, que até então não vinha sendo tributada, passa a ser tributada. Então, praticamente nós vamos trabalhar para o governo. Porque tudo que a gente ganha, a gente vai ter que devolver ao governo. Será que vai sobrar alguma coisa para a nossa sobrevivência? Será que vai sobrar alguma coisa para a gente poder adquirir as coisas básicas para a nossa necessidade? É difícil. Mas o que nós estamos observando é que, mais uma vez, o Poder Legislativo ele vem disfarçando situações para aumentar a alíquota e para criar tributações, quando, na verdade, a gente está precisando de uma reforma que olhasse isso, uma reforma tributária, que olhasse isso de uma outra maneira. Nós estamos precisando de uma reforma tributária, como nós já temos falado aqui, para diminuição de imposto, para diminuição de alíquotas. Isso vai fazer com que a economia rode, porque a partir do momento em que as cargas tributárias sejam menor, os produtos vão ficar mais baratos, a população vai poder consumir mais e a economia vai voltar a gerar. Então, o que eu fico imaginando é por que um senador desse, ou um deputado, ele não tem uma ideia de mandar um projeto de lei para ser aprovado no sentido de quê? De redução dos cargos comissionados, no número de cargos comissionados. O país gasta uma fortuna com cargos comissionados, que são aqueles cargos que são nomeados, serve de cabide de emprego para os partidos políticos. Por que não existe um parlamentar que cria uma lei dizendo, não, no Brasil não pode ter essa quantidade exagerada, nós temos que diminuir 50%. Ora, o impacto financeiro disso nas contas do governo vai ser enorme. Então, se nós diminuirmos as despesas, tem outras áreas também que tem que ser observada, são várias situações, aqui só vem um pequeno exemplo, nós não precisamos na outra ponta aumentar imposto, aumentar a alíquota, tributar, porque nós não estamos suportando mais esse peso. Nós vamos chegar onde? Tudo que se ganha volta para o governo. E o governo dá o que em troca?
Saúde, educação, segurança, aonde está? Eu não estou conseguindo chegar. Nós temos que estar ligados nisso, nós temos que prestar atenção, por quê? Porque é nossa responsabilidade cobrar isso. E o que nós estamos fazendo? Nós não estamos fazendo nada. Então, está chegando as eleições agora, e nós precisamos dar uma resposta a esse tipo de pessoas que vão para lá, né? São eleitas por nós, e chegando lá, produzem legislação contrária ao povo e contrária às empresas, que são efetivamente quem cria riqueza nesse país, quem produz, quem efetivamente trabalha, né? Então, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.